de vocês. E hoje a gente vai ter como tema os sinais ocultos, ou melhor, os sinais da depressão oculta. A Joyce aqui também. Então a gente já tem gente de Leiria aqui em Portugal, a Joyce aqui de Lisboa também. Joyce que tá grávida, tá com um bebezinho já quase para nascer. Não vejo a hora, né, Joyce, dessa criança nascer. Também tô em dívida aí com um jantar pra Joyce, já há muito tempo que a gente tem prometido isso e a gente não tem conseguido encontrar um espaço na agenda para poder fazer isso acontecer. Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Para quem ainda não tem muita familiaridade comigo, para quem ainda já não me segue há algum tempo, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Darlan Ferreira, eu sou terapeuta e treinador mental de atletas. Faço terapia, atendo como terapeuta e também faço auxílio aos atletas fazendo terapia e treinamento mental de atletas. Já há 7 anos eu trabalho nessa área e eu entendo isso, que trabalhar com pessoas, trabalhar fazendo com que as pessoas consigam evoluir, seja a minha missão de vida. Foi aquilo que eu escolhi estudar, foi aquilo que eu escolhi me aperfeiçoar para levar para as pessoas. Seja um pouco de conhecimento, seja através da terapia, seja através do podcast, seja através de conteúdos aqui no Instagram, seja, enfim, através dos conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente para as pessoas. Essa é uma maneira de eu cumprir com aquilo que eu entendo como meu propósito, aquilo que eu entendo como a minha missão de vida, que é de poder ajudar o maior número de pessoas da melhor maneira possível, fazendo aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu consigo. E uma das maneiras que eu encontrei para fazer isso é uma ideia que eu já tinha lá engavetada há algum tempo, que é justamente esse podcast, o Ouvir para Evoluir. Decidi fazer em formato de live. Isso depois vai ficar gravado no YouTube para quem quiser assistir também. Para quem quiser ouvir, a gente vai estar disponibilizando os episódios dentro de uma plataforma de podcast para que você possa ouvir sempre que você quiser. Então toda segunda-feira às 17 horas, horário aqui de Portugal, às 13 horas, se não me engano, se não estiver errado, no horário do Brasil. Eu não sei que horas é agora, mas acredito que sejam 3 horas no Brasil. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Agora em Brasília são 13 horas. Você que está aí no Brasil, me fala qual a cidade que você está, para eu saber aonde essa mensagem vai chegando. Aqui eu sei que tem algumas pessoas aqui de Portugal que já estão conectadas com a gente. E a ideia do podcast Ouvir para Evoluir vai ser justamente essa: trazer um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre qualidade de vida, sobre inteligência emocional e sobretudo sobre saúde mental, ok? E eu abri uma enquete lá no meu Instagram ontem e o tema que vocês escolheram, vocês podiam escolher entre o tema estratégias para uma vida mais feliz e saudável ou os sinais da depressão oculta. Então vamos entrar logo no assunto, que eu não quero ocupar muito tempo de vocês, né? Alguns de vocês podem até estar aí no meio do trabalho. E vamos lá falar sobre um pouco do que vem a ser essa depressão oculta. A gente há vários anos já, a gente tem convivido cada vez mais, a gente tem escutado cada vez mais sobre o quão perigosa e quão silenciosa é a depressão. A depressão é encarada por muitos como uma doença. Muitos categorizam a depressão como uma doença, outros não, né? Mas isso é muito de vertente e teoria psicanalítica e psicológica. Mas esse não é a nossa margem de discussão, se é ou se não é uma doença. Eu considero como um distúrbio emocional. Eu considero como um distúrbio de emoções. Por quê? Porque se a gente for ver a definição
de depressão, ela é caracterizada como um estado emocional de tristeza muito aguda, de tristeza muito profunda, certo? Então, se a gente chega do pressuposto que ela é um estado emocional, a gente entende que ela é temporária, ou seja, a pessoa, quando ela está no estado de depressão, quando ela tem depressão, quando ela está depressiva, ela não passa 24 horas do dia depressiva, mas ela tem muitos momentos do dia onde ela vai realmente estar muito depressiva, mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado justamente para identificar isso. E aí é onde está o tema da live de hoje, do podcast de hoje, que é a depressão oculta. A gente entende que a depressão ela se caracteriza por momentos de tristeza, certo? Mas nem sempre a pessoa que está triste ela é depressiva, ok? Nem sempre uma pessoa que está triste ela é uma pessoa depressiva, ok? Ela simplesmente pode estar passando por um momento que ela não se sente bem, e dado isso ela entra num estado ali de querer ficar mais um pouco contida na dela, quer ficar um pouco mais retraída. E aí a gente tem que analisar, porque pode acontecer das pessoas que estão com a depressão oculta, nem mesmo elas conseguem identificar esse estado, elas mesmo nem conseguem perceber que estão aí com esses sintomas da depressão oculta. Então vamos hoje falar sobre algumas das características da depressão oculta, tá bem? Então vamos hoje falar de 7 pontos principais dessa depressão oculta. 7 características, não vou dizer 7 pontos principais, mas 7 características dessa depressão oculta. Então a gente vai falar agora sobre o que seriam a camuflagem das emoções. O que vem a ser essa camuflagem da emoção na pessoa que está passando por um momento, está num estado emocional de depressão oculta? Não necessariamente a pessoa vai estar sempre triste, muito pelo contrário. Ela pode ter picos altos de alegria, ou uma falsa alegria, ou achar que está tendo momentos de mais alegria e menos alegria, justamente para fugir um pouco desses sintomas dessa depressão, desse momento, desse estado de profunda tristeza. Então, às vezes a pessoa que ela tá com a depressão, que ela tem ali um estado depressivo, ela pode estar muito alegre mesmo. Quantos humoristas a gente já viu? Comediantes, cantores, artistas, pessoas que trabalham no show business, que a gente acha que elas têm uma vida, vamos dizer assim, num padrão de alegria e de euforia tão intenso, que a gente nunca imagina quando elas entram no estado de depressão. A gente teve o caso do Whindersson Nunes, tivemos nos Estados Unidos agora esqueci o nome do ator que fez Patch Adams, alguma coisa Robbins, agora esqueci o nome dele. Enfim, e aí pode se camuflar, essa depressão ela pode se camuflar num estado de euforia, de alegria ou de outras emoções. Por quê? Porque a pessoa precisa disfarçar essa emoção de tristeza que ela vem vivenciando. Ela precisa dar um jeito de camuflar essa emoção. Então precisamos ficar bem atentos aos momentos em que as pessoas representam esses estados emocionais, para saber se eles são genuínos. Porque senão, imagina, está uma situação onde estão todos tristes, onde estão todos emocionalmente, vamos dizer assim,
emocionalmente abalados de acordo com por conta de alguma circunstância, por conta de alguma razão. E o depressivo oculto ele se faz inerte aos acontecimentos, que aí já é um outro ponto que a gente vai abordar, que é a frieza emocional. É a frieza emocional. Ou seja, é uma incapacidade, vamos lá, a gente falou sobre a camuflagem das emoções, certo? Ou seja, a pessoa que está triste, mas camufla essa emoção com uma alegria em demasia, uma alegria exagerada, uma alegria não habitual, perfeito? Um estado de alegria que vai extrapolar um pouco até mesmo da realidade. Pode camuflar outras emoções como angústia, a própria ansiedade, né? Muita gente acha que o ansioso, que os sinais, a ansiedade, depois a gente vai ter um podcast que a gente vai falar só sobre ansiedade, que também é um tema muito, muito importante para a gente estar refletindo sobre. Mas o que acontece? O ansioso nem sempre é aquela pessoa agitada, tá bem? A gente tem aquela sensação de que o ansioso está sempre agitado, está sempre ruim das unhas, está sempre isso e aquilo, mas não necessariamente é assim. O ansioso ele pode, dados os momentos das crises de ansiedade, ele ficar em depressão. Por quê? Porque ele vai ficar muito quieto no lugar dele, vai ficar muito fechado, vai ficar muito querendo não fazer as coisas, vai querer sempre estar ali no mundinho dele. E aí, onde a gente fala de uma outra característica, quase não sei a palavra característica, da depressão oculta, é essa frieza emocional. Sabe quando você está próximo de uma pessoa e você quer compartilhar com ela algo que te fez muito feliz e ela simplesmente não demonstra nenhuma emoção, fica fria? Já aconteceu isso com algum de vocês? A pessoa fica fria, ela não esboça nenhuma emoção. Ou às vezes o contrário, às vezes você quer compartilhar algo que te deixou um pouco triste e elas também não esboçam nenhuma reação emocional. Ou às vezes, a gente volta para o primeiro ponto, uma camuflagem emocional. Então ela vai ter aí uma frieza emocional, às vezes combinada com uma camuflagem dessas emoções, certo? Picos de alegria excessiva ou de tristeza excessiva, né? Outra característica dessa depressão oculta são que as pessoas que estão passando por um processo de depressão oculta, elas são socialmente excessivas. Elas podem ter momentos em que elas estejam socialmente excessivos. Mas o que é isso? Provavelmente você ouviu em algum lugar que o depressivo não gosta de estar com as pessoas, que o depressivo não gosta de sair para os lugares, não gosta de socializar, mas você tem um lado oposto disso, que é a depressão oculta, que ele está em um estado de ser socialmente excessivo, ou seja, a todo momento ele quer estar em algum lugar, a todo momento ele quer estar com alguma pessoa, a todo momento ele quer conversar com alguém, a todo momento ele precisa ter contato com alguém. Por quê? Porque, novamente, ele precisa camuflar uma emoção, ele precisa esconder algo que está sentindo ali e por algum motivo, ele não quer compartilhar, ele não quer revelar o que vem a deixar ele nesse estado. Então ele vai ter uma característica socialmente excessiva, que é de querer estar sempre com todos, querer sempre, e de alguma maneira, tá querendo sempre agradar as pessoas para ser socialmente aceita. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender um pouco disso? Então, um dos sinais dessa depressão oculta é isso. É a pessoa querer estar sempre rodeada de pessoas para justamente não ter momentos onde ela vai ficar sozinha. Para não ter momentos onde ela vai ficar ali pensando muito nas coisas. E aí a gente entra em outra característica, que é presas demais ao passado. O que acontece? A pessoa, quando ela está em um estado de depressão, seja ela a depressão oculta ou uma depressão, vamos dizer assim, comum, né, que é muito mais fácil da gente identificar,
essas pessoas elas vão estar sempre presas ao passado. E aí a gente pode ter uma problemática que é ok, mas presas em qual passado? Em qual momento do passado? Em qual momento do passado elas ficaram retidas? Elas ficaram presas no momento passado em que elas vivenciavam momentos de alegria, em que elas vivenciavam momentos de angústia, em que elas vivenciavam um momento de frustração, onde elas vivenciavam momentos ruins. Porque imagina, a nossa mente ela não tem muito a noção do que é real e o que é imaginário. Para a mente tudo vai ser igual. Então se a pessoa é transportada para o momento passado dela, a probabilidade, se ela for para o momento passado, onde ela vivenciou traumas, onde ela vivenciou angústias, emocionalmente ela vai voltar a ter essas sensações dentro dela. Porque a mente vai resgatar todo aquele estado emocional e ela vai viver no presente as angústias de um passado. Por isso que é tão complicado quando a gente fica revivendo coisas do passado. Coisas que vivemos lá atrás. Coisas que passamos, coisas que vivenciamos. Isso não é legal. Isso mesmo não é legal. A gente tem que estar aqui no momento presente, sentindo as emoções e as sensações do estado presente, do aqui e do agora. Ah, Dharma, mas vivi tantas coisas boas no passado e não posso lembrar as coisas boas que eu vivi no passado? É claro que pode. É claro que pode. Mas você não deve viver naquele passado. Mesmo as coisas boas que aconteceram com você lá no passado, elas já ficaram para trás. Elas têm que servir de norte para você. Elas não têm que ser o caminho novamente para você. Consegue entender? Se vivenciou coisas boas, foram legais os momentos que você viveu lá atrás, show, lindo e maravilhoso, isso é bom. Reviver coisas boas do passado faz bem para a alma, faz bem para as emoções, faz bem para os sentimentos. Agora, o que não faz bem é nós ficarmos presos a essas emoções, ficarmos presos a essas coisas que nos deixaram lá atrás. Porque aí, mais uma vez, a gente vai querer estar sempre ali, sem querer dar o próximo passo, sem querer seguir adiante, achando que as coisas boas só ficaram para trás e o futuro vai ser uma grande coisa ruim. Perfeito? Uma outra característica dessa depressão oculta são os maus hábitos alimentares. Pergunto para vocês hoje: qual é o seu hábito alimentar? Do que você se alimenta? Como você se alimenta? Perfeito? Você costuma, quando você para almoçar, para jantar, para tomar o pequeno almoço, como nós chamamos aqui em Portugal, que é o café da manhã, o que você come? Em que velocidade você se alimenta? É uma alimentação mais rápida? É uma alimentação mais devagar? Ai, Darlene, eu tenho apenas 1 hora para eu poder almoçar. Apenas 1 hora. Seja bem-vindo, John. Eu tenho apenas 1 hora para eu poder almoçar, então eu preciso almoçar o mais rápido possível, porque eu preciso almoçar em 10 minutos para eu ter mais tempo para eu descansar. Ok, por que não está descansando bem? O que está afetando o teu descanso? Ah, eu almoço no horário certo, mas tem momentos eu quero muito comer chocolate. Tem momentos que eu quero muito comer algo que eu não devo. Mesmo menos de 2 horas, ou até num intervalo menor de tempo, eu já quero me alimentar novamente. Por quê? Porque quando a gente entra nesses estados emocionais, esses estados emocionais, eles alteram a nossa fisiologia. Eles alteram a maneira com que a gente, mesmo o nosso corpo, por fora, a postura. Agora imagina o que essas mudanças emocionais afetam dentro do nosso organismo, aquelas coisas que a gente não pode ver, aquelas coisas que a gente não consegue enxergar. Então esses distúrbios alimentares, eles vão fazer com que a gente tenha os nossos hormônios desregulados por conta dessa tristeza,
se tiver nessa tristeza, nessa depressão oculta, há uma tendência maior pelo consumo de alimentos que vão fazer com que você tenha a sensação de bem-estar. Para algumas pessoas um chocolate, para algumas pessoas é a bebida alcoólica, para algumas pessoas é uma ingestão muito alta de carboidrato, para algumas pessoas é a comida japonesa, para algumas pessoas é um churrasco. Depois a gente vai falar mais profundamente sobre os neurotransmissores, como eles influenciam e como eles vão desencadear as mudanças físicas através do nosso organismo, certo? Aqui atrás vocês vão ver que tem um livro, para quem está acompanhando pelo Instagram, Os Segredos da Serotonina. Depois a gente vai ter um podcast especial sobre a serotonina, que é considerado o neurotransmissor do bem-estar. Então todas as vezes que você faz algo e esse algo te causa uma boa sensação... Oi Maíra, saudades! Muitas saudades de vocês aí de Brasília. Beijo no coração de todos vocês e no final do ano, se Deus quiser, a gente tá aí para tirar férias. Bem, vou pegar esse gancho de ter visto a Maíra. Maíra é uma grande amiga minha lá de Brasília, lá do Brasil. E junto com a Maíra e junto com outro grupo de amigos, a gente consegue conviver em momentos de muita harmonia, de muita felicidade. Quando a gente está todo mundo reunido, há uma liberação muito grande de vários neurotransmissores, e entre eles a serotonina, que é como eu já disse, é o neurotransmissor do bem-estar, que nos causa bem-estar. E esse neurotransmissor, a serotonina, ela também pode ser liberada de outras maneiras. Quem gosta de um refrigerante bem gelado, né, uma Coca-Cola bem gelada, quando você abre, bota no copo, e aí você bebe aquela Coca-Cola bem gelada, você tem aquela sensação boa de realização, ou bebendo uma cerveja, ou bebendo uma caipirinha, aquilo faz um bem danado. É o nosso sistema de recompensa nos retribuindo, nos dando essa recompensa por ter entregue a ele algo que a gente queria muito. E é isso que às vezes acontece nas pessoas que estão com essa depressão oculta. É uma compulsão alimentar. Não vou dizer só uma compulsão alimentar, mas principalmente maus hábitos alimentares. Porque existem muitos alimentos, do mesmo jeito que eu disse, que existem alimentos que vão te causar uma extrema sensação de bem-estar, produzindo serotonina, produzindo outros hormônios, vão ter alimentos que vão produzir reações que não são tão boas, principalmente dados os horários que esses alimentos forem ingeridos, certo? Então você percebe que nesse passo a passo aqui da gente conseguir perceber os sinais da depressão oculta, a gente vai ter várias coisas que uma vai se conectando com a outra. E uma pessoa, quando ela tem maus hábitos alimentares, muito provavelmente ela não vai estar dormindo bem. Ela vai ter problemas para dormir, que é um outro ponto, uma outra característica desses sinais da depressão oculta, é uma má qualidade do sono. O sono, ele é considerado em muitas filosofias e muitas culturas como algo extremamente medicinal, e é. Por quê? Porque é durante o sono que a gente vai conseguir recuperar as nossas energias, é durante o sono que vai haver um processo de mudança de células, ou seja, é durante o sono que algumas de nossas células que não precisam mais estar ali, que o nosso corpo vai liberar elas e vai criar novas células e vai criar novos organismos, vai ser durante o sono. É durante o sono que a gente tem a nossa reenergização física, ou seja, é durante o sono que a gente se recupera fisicamente para estar apto para um novo dia. Vou compartilhar algo com vocês. Ontem eu fui dormir muito tarde. Geralmente eu não durmo muito cedo, mas eu consigo dormir num intervalo de tempo em que eu vou conseguir recuperar bem o meu cansaço. Ou seja, eu durmo por pelo menos 6 a 7 horas. Durante muito tempo não foi assim, mas agora tem sido ali entre 6 e 7 horas ali, porque eu acordo muito cedo. Eu acordo cedo todos os dias. E ontem
Eu cheguei em casa por volta de 1h30 da manhã do domingo. Eu fui assistir um jogo de futebol onde eu ia encontrar um parceiro de negócios aqui em Lisboa. E aí a gente saiu, assistiu o jogo, fomos jantar. Depois que fomos jantar, fui deixá-lo no hotel porque ele ia voltar ao Brasil. Depois ainda fiquei batendo papo com um dos colegas que estavam com a gente nessa reunião. Quando eu me dei conta, 1h da manhã. Cheguei em casa, fui arrumar as coisas para poder ir trabalhar. Ainda tem aquela mexida final ali no telefone, no WhatsApp, naquela coisa toda para ver o que está acontecendo, respondendo mensagens, dando aquela passeada no feed. Quando eu dei por mim já eram 2 da manhã. Eu falei, caramba, preciso dormir. Preciso dormir porque daqui a pouco eu já vou acordar. E aí acordei às 6 da manhã, extremamente cansado. Aqui em Lisboa a gente está no verão, né? A Europa está passando pelo verão. Tá muito calor, muito calor. As noites estão bem quentes, então eu durmo muito mal quando tá calor. Meu quarto não tem ar-condicionado ainda. Espero em breve ter um ar-condicionado aqui, porque também é um período de 3 meses só que vai fazer esse calor. Depois é frio. E dormi muito mal, acordei de mau humor, acordei mal-humorado. Fui pro trabalho hoje, né, e bem chateado da vida e fiz as coisas que eu tinha que fazer bem mal-humorado. Mas esse é um problema meu. As pessoas não têm nada a ver com o meu problema. Perfeito? Porque eu que dormi mal, eu que escolhi dormir pouco. E aí quando há esse problema em dormir bem, há toda uma desregulação hormonal novamente, que vai fazer com que a gente tenha picos de emoções variados. Sabe? E muito provavelmente esses picos de emoção vão estar relacionados a emoções negativas, as coisas não tão boas. Porque vai ser uma irritabilidade, vai ser um momento de estresse, vai ser algo que é muito simples uma pessoa te falar e rapidamente você já fica muito irritado por uma coisa que é muito simples. Porque você não dormiu bem. Agora imagina se a pessoa está nesse processo dessa depressão oculta, já com todos aqueles sintomas que eu te disse. Ela já vem camuflando as emoções, ou seja, vem escondendo emoções, não querendo aceitar as próprias emoções. E aí, para isso, ela começa a ser socialmente excessiva, né? Querendo estar sempre, todo momento com as pessoas, querendo conversar sobre tudo e sobre todos. Aí vem os fofoqueiros, adoram, né? Nada pior que uma combinação para um depressivo oculto é encontrar pessoas fofoqueiras. Porque a fofoca ela sempre está ligada a coisas negativas. Já reparou? Comenta aí. Se você conhece alguém que faz fofoca e faz fofoca de coisa boa. Não tem. A fofoca invariavelmente ela vai ser sempre de coisa ruim, né? Nunca são boas notícias que vem na fofoca. E aí a pessoa já está naquela depressão oculta, já está camuflando as emoções ali, e aí encontra com um fofoqueiro para bater um papo. O fofoqueiro só vai trazer mais problema. Aí, meu amigo, vai se prender no passado, vai ficar remoendo os traumas, vai ficar remoendo os momentos, não vai conseguir viver o momento presente, não vai conseguir estar no aqui e agora, e quando vai ver, a vida já está indo de mal a pior, aí começa a entrar naquele ciclo de novo. Lembrando, quando a gente fala aqui dessa camuflagem das emoções, não necessariamente a pessoa que está triste e finge que está feliz, tá? O contrário acontece também. O contrário acontece também. O camuflar dessas emoções é simplesmente esconder a emoção verdadeira. É esconder a emoção verdadeira. A pessoa tem todos... Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso entre querer ser sempre uma pessoa otimista, querer ser sempre uma pessoa positiva e não ter conexão com a realidade a ponto de camuflar uma emoção. O luto, por exemplo. Quando uma pessoa vem a falecer, já percebeu que as pessoas querem que a pessoa envolvida num luto rapidamente volte a ter uma vida normal, rapidamente volte a ser feliz, rapidamente volte a vivenciar aquilo outro. Gente, existe um momento, existe um tempo para vivenciar esse momento de perda. Porque camuflar essa emoção da perda ela é muito prejudicial para quem vive.
para quem passa por essa emoção. Perfeito? É muito complicado isso. E olha que interessante. Foi feita uma pesquisa, eu vou procurar a referência dela e vou deixar para vocês, que em alguns casos a dor do término de um relacionamento, ela é equivalente, ou seja, ela é equiparada com a dor do luto, a dor de perder alguém. Mas Darlan, em quais circunstâncias isso acontece? Isso tem diversas variáveis, tá? Tempo de relacionamento, tipo de convívio que essas pessoas tinham. Não é uma regra de que todo mundo que termina um relacionamento sofre a mesma dor de ter perdido alguém, né? Então, assim, tem que saber conhecer a emoção, tem que saber reconhecer a tua emoção, para saber qual momento você está vivenciando, qual momento você está passando, para que você não fuja dessa realidade, passe a viver numa realidade paralela, quando na verdade você precisa de um aconselhamento, de um acompanhamento para saber o que se passa com você. Por isso que a terapia é tão importante. Procurar um terapeuta é tão importante, porque é na terapia que você vai buscar se abrir, se conhecer, descobrir os segredos que estão ocultos dentro de ti, que às vezes você mesmo ainda nem sabe. Faz sentido? Perfeito? E esses picos emocionais, essas variações de humor, estão muito relacionadas a não dormir bem. Então, acho que uma dica de ouro desse podcast de hoje é sono de qualidade. É sono de qualidade. Porque uma vez que a gente está com um sono bem regulado, a reação em cadeia, a gente chama muito de os hábitos angulares, né? Os hábitos angulares que vão vir do hábito de você dormir bem, eles vão ser contínuos. Você vai dormir bem, você dormindo bem, você vai acordar mais bem-humorado, mesmo que você não tenha um trabalho que você goste, você vai olhar para esse trabalho de outras maneiras, sem camuflar a emoção, porque você tem a consciência exata do que você está vivenciando. Você está apenas ressignificando um fato. Putz, eu tenho um trabalho que é insuportável, não aguento meu chefe, mas eu tenho que ir lá. Vou com alegria porque as pessoas que trabalham lá são boas. Isso não é camuflar uma emoção. Isso é ter plena consciência do que acontece. É ter plena consciência do que se vivencia, porque essa vivência de conhecer as emoções, do autoconhecimento, é que faz você evoluir. É você se ouvir. Por isso que o nome do podcast é Ouvir para Evoluir. As coisas que eu venho trazendo aqui para vocês, não é que eu sou dono da verdade, longe de mim, não é que tudo que eu fale aqui vocês têm que falar, putz, isso é mesmo para mim. Não é isso. É para que você possa ouvir, que você possa refletir sobre, que você faça um juízo de valor se isso faz sentido para você, e aí você coloca isso em prática na sua vida ou não. Esse é um processo de autoconhecimento. Então vamos lá, recapitular. Camuflagem das emoções, pessoas socialmente excessivas, presas demasiadamente no passado, maus hábitos alimentares. Depois a gente vai falar sobre a questão alimentar. Eu vou convidar uma nutricionista para fazer uma live com a gente. E ela vai esclarecer um pouco mais como alguns alimentos influenciam no nosso dia a dia, na neuroquímica da nossa mente e do nosso corpo, como esses alimentos vão influenciar negativamente e os alimentos que vão influenciar positivamente nesse nosso processo, tá bem? E isso vai fazer com que algumas pessoas possam dormir mal, e aí vem uma confusão temporária, uma confusão mental temporária. O que é essa confusão mental temporária? Isso aqui é muito, muito importante. Confusão mental temporária é naquele momento que você tá ali e algo te alegra, certo? Algo te alegra. E no outro dia aquele algo já não te alegra mais. A mesma situação já não te deixa tão confusa mentalmente. Não tem nada a ver com bipolaridade. Bipolaridade é um outro assunto muito mais denso, muito mais profundo. Mas é uma confusão temporária que você fala, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo aqui. É quando há essa desconexão da realidade novamente. As pessoas que estão com depressão oculta, elas têm muito essa confusão temporária. De uma hora quer algo, outra hora não quer mais.
Uma hora o lugar onde ela está vivendo está ótimo, está lindo, está perfeito, outra hora já não está mais. Um momento o trabalho é ótimo, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, eu quero crescer, quero evoluir, quero ser o melhor aqui, em outro momento já não quero mais. Então tem essas variáveis, tem esses momentos que podem ser caracterizados sintomas de uma depressão oculta. Depois a gente vai ter que lidar ali com um cansaço constante. Vocês conhecem pessoas que quando vocês vão falar com elas, e aí, como é que tá? Ai, tô morto, tô cansado. Ai, não aguento mais, eu tô morto de cansado, nada que eu faço eu consigo descansar. O final de semana chegou, não consegui fazer nada porque eu tô cansado. Ai, vamos fazer uma coisa, eu não vou porque eu tô cansado. Ai, vamos não sei onde, eu não vou, não aguento, eu tô cansado. Já perceberam? Vocês conhecem pessoas assim? Em alguns momentos vocês já se viram assim, onde o cansaço, às vezes você não fez nada, mas você tá cansado. Às vezes nada aconteceu, mas você tá exausto. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? É difícil. E aí, com esse cansaço, a gente volta lá naquele ponto que vem a questão da frieza emocional. Todos esses pontos, eles podem acontecer concomitantemente, ou seja, todos juntos no mesmo ciclo, ou não, ou apenas alguns pontos isolados. Lembrando, muito importante, isso aqui não é um diagnóstico, tá bem? Se você se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui, isso não é um diagnóstico de que você está depressivo, está com depressão oculta, não é isso. Nada de ficar procurando sintoma de doença em Google e dizer que você está doente disso ou daquilo outro. O objetivo não é esse. Porém, se você identificou que você está vivenciando algum desses com muita intensidade, procure ajuda profissional. Procure a ajuda de um profissional para você compreender melhor essas emoções. Para saber se são apenas emoções temporárias, que podem ser. Cara, quem de nós não ficamos tristes do nada? É normal. Tá me dizendo que é normal eu ficar triste de uma hora para outra? Obviamente, sim. É normal, cara. Sabe por quê? Porque você não é robô. Eu não sou robô. Somos seres que somos dotados de algo que nos diferencia de quase todos os outros seres, os animais terrestres e todos os outros seres que habitam, todos os seres vivos que habitam o planeta. Uma das coisas que nos diferencia dos outros seres vivos é a capacidade emocional. Ó, o Chan falou aqui, aconteceu uma vez coisa de louco. É normal. É normal. O que não é normal é isso acontecer com constância e dadas circunstâncias específicas. Como assim, Dana? Ficou complicado. São os gatilhos emocionais. É quando a gente escuta algo e isso desencadeia um gatilho emocional na gente e esse gatilho nos deixa de uma determinada maneira. Isso aí é o que não é o normal. Não é o normal. Você se sentir triste de uma hora para outra é normal. Você se sentir um momento de alegria de uma hora para outra é normal. O que não é normal, isso acontecer repetidas vezes em cima. Hey John, seja bem-vindo, John. O que não é normal, isso é acontecer repetidas vezes pelo mesmo estímulo emocional. Isso não é normal. É exatamente aí que entra a questão de você se conhecer, de você entender, de você compreender suas emoções, para saber qual é o momento que você está vivenciando, para saber se isso é ok, ou se isso pode ser tá ali ativando um sinal de alerta para esse estado emocional que você está oscilando. Por exemplo, o John mora aqui em Portugal, ele trabalha num clube onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com alguns atletas, um clube de futebol. É super normal um atleta de
seja qual for a modalidade esportiva, ele ter ansiedade. Ele ter ansiedade. Por que é normal? Porque todos nós possuímos um mecanismo de defesa do nosso organismo que é responsável pela ansiedade. Se sentir ansioso é normal. Se sentir ansioso é normal. O que não é normal é sentir crise de ansiedade. Como eu já disse, a gente vai falar sobre ansiedade especificamente para entender todos os gatilhos e entender tudo como isso funciona. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso. A ansiedade, ela é para nos proteger. O que não é normal é a crise de ansiedade. E aí depois a gente aprofunda nesse detalhe. Então, um atleta sentir ansiedade antes de uma competição é super normal. O que não é normal é essa ansiedade paralisar o atleta a ponto que ele não consiga performar. Isso não é normal. Isso não é normal. Do mesmo jeito que a ansiedade que você sente frente a uma entrevista de emprego ou frente a qualquer outra circunstância que você vai viver, que essa crise te trave. E aí depois a gente vai falar sobre isso, sobre como isso acontece. Sentir emoções é normal. E a gente tem que sentir essas emoções. A gente precisa sentir essas emoções. Se vier uma vontade de chorar, tente perceber o motivo. Não é que você vai segurar o choro, mas você precisa entender o porquê que está vindo essa sensação de choro. Quando eu estou falando do choro, mas pode ser qualquer outra emoção específica que ela acontece do nada. Porque depois a gente vai perceber que não é bem do nada, porque nosso cérebro está em constante conexão e as coisas vão acontecendo de modo inconsciente. Mas depois a gente vai é muito denso para a gente falar agora e a gente já está quase no final do nosso podcast. Então compreender e entender as emoções que você sente e como elas vão influenciar o seu comportamento. Isso é um processo de autoconhecimento. Eu falo muito, nos livros a gente estuda muito sobre isso, que é o fator PSA. Fator PSA. O que é o fator PSA? Pensamentos levam a sensações e sensações levam às ações. Pensamentos, sensações, ações. Como é isso na prática? Eu penso em algo, vamos lá, eu estou já há 2 anos aqui, vai fazer 2 anos que eu estou aqui em Portugal. Eu penso no Brasil, eu penso nos meus amigos, eu penso na minha família. Há uma sensação, essa sensação ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Há ali uma liberação de como a gente falou, de serotonina e outros hormônios, outros neurotransmissores. Se for uma sensação, um pensamento ruim, vai me liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, então pode me deixar emocionalmente abalado, e isso vai fazer com que eu tenha uma ação. Pensamento, sensação, ação. Certo? Pensamento, sensação, ação. Pensei em algo. Qual é a sensação que eu tenho? Qual é o sentimento que eu tenho? O que isso vai fazer? Como isso vai acontecer? Pumba, aí eu vou ter uma ação. Eu vou ter uma ação referente a uma sensação que desencadeou de um pensamento. É isso que a gente tem de fazer diariamente. Quem dirige carro, quem conduz carro passa muito por isso. Às vezes você está conduzindo e pensa em muitas coisas. E às vezes um pensamento vai embora e por aí foi, e acabou e pronto. Às vezes não, às vezes o pensamento vem e fica, sabe, remoendo aquele pensamento, remoendo aquela sensação, remoendo aquilo ali, lembrando lá daquele outro ponto, lá de estar preso ao passado. É uma sensação boa, legal, positivo. De que maneira eu consigo reverberar isso para o meu futuro, ou melhor, para o meu presente? É uma sensação ruim. Término de relacionamento, isso é muito comum, né? E lá atrás, como era bom, a gente vivia tão bem, éramos felizes, vivenciávamos coisas tão legais, e acabou, e agora, meu Deus, vou me afogar num copinho de Coca-Cola. Sai do passado, não há nada lá no passado que vai mudar muito a tua vida.
A não ser que você olhe para o passado e fale, isso aqui eu fiz errado, eu quero retomar um projeto semelhante a esse e é aqui que eu tenho que corrigir. Aí sim, é olhar para o passado como forma de aprendizado. Não é olhar para o passado como forma de se aprisionar. A equação não é essa. É olhar para o passado para aprender e não olhar para o passado para se aprisionar. A matemática, a equação não é essa. Faz sentido para vocês? Percebam quais são os sinais que você dá para você todos os dias. Perceba seus momentos de alegria, quais são as coisas que te deixam alegre, quais são as coisas que te deixam triste. É um processo contínuo, é um processo diário, é um processo que vai ser constante até o último dia de sua vida. De autoconhecimento. Porque à medida que você conhece, à medida que você absorve novas informações para o seu repertório de vida, as coisas vão mudando. Coisas que eu fazia 10 anos atrás, algumas hoje já não fazem o menor sentido para mim. Coisas que eu faço hoje, há 10 anos atrás não faziam o menor sentido para mim. Eu tô com 33 anos. Com um corpinho de 40, rostinho de 50. Tô acabado. Há 30 e poucos anos, mas há 20 e poucos anos, era impensável você olhar pro meu escritório. O meu escritório, que eu não tinha escritório ainda, não trabalhava na época. Mas para minha vida, e ver uma quantidade de livros. Eu não tinha o hábito de leitura, eu não gostava de ler. Eu fui adquirindo o hábito de ler com o passar do tempo. Alguns hábitos a gente vai adquirir, outros hábitos a gente vai deixar de lado. A gente vai ter um momento que a gente vai falar só sobre hábitos, não hoje, né? Mas a gente vai ter alguns momentos para tá novinho demais, tô ainda. Então, gente, vamos ficar atentos aos sinais que o nosso corpo emite, para a gente entender quais são as mensagens que ele quer que a gente ouça, para que assim a gente possa evoluir. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser mandar uma mensagem aí para que a gente possa responder aqui, fiquem à vontade. Alguma questão, alguma observação, se faz sentido o que eu falei para vocês aqui, se não faz sentido o que eu falei para vocês. Momento aí de total abertura aí. Alguém quer entrar para compartilhar alguma coisa? Se quiser, a gente convida aqui também. Se você quiser compartilhar alguma coisa aqui com a gente aqui, eu acho interessante. Quem se sentir à vontade, pode assim fazer, que a gente faz aqui. Ainda tem aí 15 minutos aí, a gente consegue fazer esse bate-papo, esse jogo rápido aí, né? Um momento Maria Gabriela aí. Quem quiser, fica à disposição. Se não, não tem problema. A gente vai dando sequência. Gente, obrigado por estarem junto aqui, acompanhando o Ouvir para Evoluir. Lembrando, toda segunda-feira ao vivo aqui no Instagram, futuramente também no YouTube. Toda segunda-feira às 17 horas, horário de Portugal. E às 13 horas, horário de Brasília, ou seja, horário do Brasil. Você que está assistindo aí a gravação, está acompanhando a gravação pelo YouTube, faz um favor pra gente. Tem um botão aí embaixo escrito assim, inscreva-se. Se inscreve aí, gente. Me ajuda aí. Dá um like, me ajuda aí. Vocês estão acompanhando aqui aqui no Instagram, corre lá no YouTube, lá, procura Tisa Mental Trainer, ou eu vou deixar link na bio do Instagram. Dá essa força pro tio aqui. Isso é importante pra gente ter o feedback de vocês, pra gente entender qual a melhor maneira de levar o conteúdo pra vocês, de que maneira a gente consegue tá contribuindo para a evolução de vocês. Então vão lá no YouTube, não custa nada, não vai cair o dedo. Se inscreve lá no canal. Você que está acompanhando a gravação, se inscreve aí no canal, por gentileza. Inscreve, dá um like, né? Compartilha com os amigos, espalha a notícia aí. Vamos espalhar notícias boas, vamos espalhar coisas boas. Não vamos falar só de fofoca, de coisa ruim, não. Fofocar é bom às vezes também, mas vamos espalhar essa informação. Espalhar qual informação?
que toda segunda-feira, às 17 horas aqui de Portugal, 13 horas aí do Brasil, tem o podcast Ouvir para Evoluir. Eu espero vocês na próxima segunda-feira. Fiquem ligados no meu Instagram, que a gente vai dar o tema aqui com antecedência para que você possa ir tá acompanhando também. Lembrando, Darlan, quero que você fale comigo diretamente. Tem como? Tem, eu atendo via online, terapia via online. A gente faz esse acompanhamento aí. Em qualquer lugar do planeta que você esteja, a gente consegue dar esse suporte, seja você atleta ou não atleta. Eu não atendo somente atletas, atendo pessoas que não são atletas, atendo empreendedores, enfim. Trabalho com pessoas que queiram performar, pessoas que queiram evoluir, pessoas que queiram dar um passo a mais na vida e entender melhor como podem prosseguir para algo melhor na vida, tá bem? Quero muito agradecer a presença de vocês que ficaram aqui na nossa primeira live, no nosso primeiro podcast Ouvir para Evoluir. Você que está assistindo aí pelo YouTube, se não der o like, vai ter dor de barriga. Vai ficar com dor de barriga até a próxima segunda-feira. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado para vocês que estão aqui no Instagram acompanhando. Muito bom estar aqui com vocês, cumprindo aqui o meu propósito, cumprindo aquilo que é a missão da minha vida, que é ajudar pessoas, que é contribuir com a evolução de todos vocês. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Diariamente eu vou estar postando conteúdos aqui no Insta. E é isso. Ó, o João mandou aqui, ó. Muita saudade de ouvir suas palavras. Próximo podcast irá assistir todo. Em breve terei novidades para você. Grande abraço, John. Estamos juntos. Pode contar comigo. Você sabe que estou sempre à disposição de vocês aí. Tá ok? Pessoal, bom começo de semana para vocês. Que a semana de vocês seja muito produtiva, seja muito prazerosa. Que aquelas coisas boas que vocês tanto esperam receber, que o Deus Supremo, Criador do Universo, possa entregar para cada um de vocês, seja lá o que for. Que Deus conceda os desejos e os sonhos do coração de vocês. Tá bem? Fiquem na paz, evoluam sempre, cresçam sempre e lembrem-se, ajudem pessoas. Nós nos tornamos pessoas melhores quando ajudamos outras pessoas. Beijo no coração e até segunda-feira. Se precisar de alguma coisa, pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem aqui que eu respondo vocês, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Nos vemos segunda-feira que vem aqui no podcast Ouvir para Evoluir. Tchau, tchau.